O que deve vir primeiro? As leis? O sacrifício? Ou deve vir primeiro o amor e a misericórdia? É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Versículo 6. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. O que significa isto que Jesus está falando? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Veja que aqueles homens estão mais preocupados com a lei, com o sacrifício, do que com a misericórdia. Os discípulos estão com fome, mas na cabeça deles, vocês precisam, nem que vocês morram de fome, morre de fome, mas não pode descumprir a lei, não pode descumprir o preceito, não pode desfazer do sacrifício. Mas veja, e aí Jesus começa a falar, vocês lembram que Davi fez isso também? E aí Davi vocês não dizem que ele errou. Agora os meus discípulos estão comendo e vocês estão dizendo que eles estão errando. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Vocês não entenderam isto. Abra sua Bíblia, porque eu quero que você entenda. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero o amor mais que os sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Em outras palavras, o que adianta o sacrifício sem amor? O que adianta o holocausto sem conhecimento de Deus? Então, mais importante do que o holocausto, mais importante que o sacrifício é o amor a Deus. Então veja, porque eu quero o amor mais do que sacrifícios. Eu estou lendo o Antigo Testamento. Isso já foi ensinado para vocês. É por isso que Jesus está falando, vocês não compreenderam o que significa. O amor. Então, quando Jesus permite que eles descumpram a lei, Jesus está colocando o amor em primeiro lugar. Vocês estão com fome e vocês precisam comer. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6, versículo de 6 a 8. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus soberano? Irei à sua presença com holocaustos e novilhos de 1 ano? Porventura agradará ao Senhor com milhares de carneiros ou com milhões de torrentes de óleo? Eu lhe sacrificarei pela minha maldade o meu primogênito, o fruto de minhas entranhas por meus próprios pecados? Já te foi dito, ó homem, o que convém, o que o Senhor reclama de ti, que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante do teu Deus.
O que agrada a Deus mais do que o holocausto, mais do que o sacrifício, é andar na justiça, é praticar o amor. De nada vale o holocausto, de nada vale o sacrifício. Em outras palavras, vocês estão querendo que meus discípulos obedeçam à lei? Nada vale esta lei, porque ela está desconectada do amor. Abra sua Bíblia em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei. Vocês desprezam o que é mais importante na lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, deixar o restante. Deus está indo contra a lei? Não, mas a lei não pode estar desconecta do amor, da justiça, da bondade, da fidelidade. Abra sua Bíblia em Marcos 12, 33. Marcos 12, 33. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Excede. Você está entendendo? De nada vale a lei se não tiver amor e misericórdia. Escreve aqui nos comentários: amor e misericórdia acima de tudo. Amor e misericórdia acima de tudo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.